Três descobertas muito interessantes sobre ansiedade e relacionamentos. A ansiedade, muitas das vezes, ela não acontece porque você está errando. Expectativa num relacionamento é natural, não fica se punindo por causa disso. E não é porque você está certo que as coisas vão dar certo. E o interessante é que essas três descobertas, elas apareceram a partir de conversas na nossa mentoria, com os nossos alunos e as nossas alunas. Então, a interação com eles, a interação com elas e a busca por soluções relacionadas à ansiedade, aos relacionamentos, gera um monte de ideias, um monte de coisas que a gente vai compartilhar aqui nesse vídeo com você. Primeira coisa, a ansiedade, muitas das vezes, ela não acontece porque você está errando. Ela acontece porque você, lá no seu íntimo, você sabe muito bem o que você deseja, o que você quer, onde você quer chegar, as coisas que são boas e que ecoam na sua vida de uma forma saudável. Você já sabe isso, mesmo que intuitivamente, inconscientemente. Mas na hora de agir, o seu corpo, a sua mente, eles cobram coerência. A coerência entre o que você realmente deseja, ou a sua ânsia, a sua vontade, o seu desejo, a coerência entre tudo isso e o que você está de fato fazendo precisa ser real. Na hora de agir, se não existe essa coerência, se o que está aqui dentro não encontra eco no que você está fazendo, nas coisas que você está agindo, nas pessoas que você está se relacionando, quando não tem esse eco, acontece um conflito. Esse conflito bloqueia, frustra a sua ânsia, a sua vontade de fazer aquilo que está aqui dentro se tornar real. E isso gera uma série de problemas, principalmente a ânsia não atingida. Quando a gente tem ânsia, né? Você tem ânsia, vontade, você quer algo. Quando você quer esse algo, o seu corpo, a sua mente acreditam em você. Você está vindo de dentro da sua mente, do seu íntimo, é importante. Mas na hora de reagir, na hora de fazer aquilo ali, você recua. Vou dar um exemplo também, como eu disse, da mentoria. Uma pessoa gosta de fazer as coisas em casa, ela estava correndo, fazendo as coisas que considerava importantes para ela, ligada ao trabalho. Aí a filha chega e fala: mãe, vamos ao shopping? Aí ela: ok, vamos. Mas ela não queria aquilo de verdade, ela estava ocupada, ela estava num flow, num fluxo com algumas outras coisas. Mas ela baixou a guarda e foi. Conclusão, vai, mas não vai feliz. Isso daí já gera uma reação enquanto tá indo, isso gera uma série de problemas, às vezes não durante, porque a gente dissimula bem, mas depois. Então, ela relatava que isso daí gerava muito sofrimento. Agora, depois das conversas e com a mentoria, de maneira muito sábia e muito calma, ela fala: ó, filha, muito obrigado, mas eu não quero ir. Prefiro ficar aqui fazendo as minhas coisas. A filha: tá bom. Então o ambiente nem vai reagir de forma muito negativa quando a gente decide ser coerente com aquilo que nós temos de mais sincero e honesto. Quem tem que cuidar disso é você. Obviamente, existem várias dificuldades, vários problemas, cada caso é um caso. Mas isso já é um começo. Entender isso ajuda demais você a compreender ou parar de se punir achando que você está errando, eu estou errando. E as pessoas ansiosas, com ansiedade muito severa, muitas delas usam isso. Elas ficam trazendo teorias kármicas, como se ela tivesse feito algo muito ruim no passado. Então esse sofrimento, essa ansiedade atual, ela se justifica por causa disso. E não precisa necessariamente. A questão é: o que você fez, tá feito, tá tudo certo, mas você precisa confiar que os seus desejos, suas vontades, a sua direção que você quer fazer a sua vida tomar, ela é justa, honesta, sincera e tá tudo certo. A questão é ser coerente com isso. Fazer o que realmente vem de dentro de você. Isso dá uma diferença enorme. E aí você vai ver que às vezes fazer aquilo que você quer não produz o efeito que você esperava. Então, mas pelo menos você fez. A ânsia, a vontade gerou uma ação. Essa ação pode ser positiva, pode ser negativa, mas é seu. Você resolveu, bola pra frente, vou pra próxima, vou pra próxima. A ansiedade muitas vezes ela acontece quando você bloqueia, segura, trava aquilo que é muito verdadeiro pra você. Não vale a pena, gente. E na mentoria, como eu disse, a gente conversa muito pra captar, entender e desbloquear, resolver esse assunto e você começar a exercitar isso daí de uma maneira muito melhor pro seu dia a dia ficar bacana. Segunda coisa, muito importante, expectativa num relacionamento é natural. Não fica se punindo por causa disso. É óbvio, cada coisa que você vai fazer, você tem uma ânsia, uma vontade, um desejo. Isso daí gera, e nosso cérebro é feito para isso, isso daí gera um processamento muito rápido que você prevê as coisas que vão acontecer. Você quer antecipar as coisas. E isso, gente, não é um erro.
Isso é natural, isso é bom. Essa é a nossa cabeça, nosso cérebro, nós somos seres humanos. Então ter expectativas em relação às pessoas, ao mundo, ao que você deseja, é extremamente saudável. E eu vejo que nas mentorias, de novo, falando sobre a mentoria, aparece muitas vezes essa ideia de, não, sabe o que que é? Eu sou errada da história, então eu tenho que diminuir minhas expectativas, eu tenho que desejar menos. A pessoa começa a querer desaparecer daquela equação, sabe? É como se eu tivesse pagando algo, ou algo negativo, ruim, e aí eu preciso desaparecer e sumir. Isso é muito diferente, obviamente, de você raciocinar em cima de um assunto, falar, ok, ó, estou sendo abusivo, estou sendo preconceituoso, estou sendo chato demais, pegando muito no pé, ofendendo, ok. Então você tem que raciocinar, pensar, parar, reformular e alterar a sua maneira de observar e experimentar aquele relacionamento. Isso é uma coisa. Agora, quando você tem uma expectativa e aquilo não acontece, né, você faz uma ação, aí você espera que a pessoa reaja. Vamos supor, né, você se arruma, fica toda arrumada, bonita, linda, esperando que o seu parceiro ou sua parceira perceba aquilo e elogie você. Óbvio. E tem que sentir isso mesmo. Houve uma preparação, você tá fazendo as coisas de forma correta, tá tudo bem. E quando a gente se prepara, quando a gente faz, quando a gente dá vazão pro que a gente tem no nosso coração, na nossa mente, é óbvio que a gente projeta uma expectativa. E tá tudo certo. Não tenta matar isso na raiz. Não precisa tentar cortar ou aniquilar isso. O que você tem que fazer é combinar bem com as pessoas à sua volta, como você espera que elas reajam. Mas espera aí, isso é possível? Então eu vou combinar com elas como que elas devem reagir? Por que não? Que tal você fazer isso? Qual que é o problema? Então, uma boa conversa antes, ela seta, né? Você ajusta essas expectativas. Mas tem que ser no momento de calma, no momento de tranquilidade, no momento de negociação. E os relacionamentos têm esses momentos, quaisquer que sejam eles. Então, essa é a dica a partir dessa segunda constatação. Não tenta aniquilar o que você tem de melhor, que é sua vontade, sua expectativa, seu desejo de que dê certo, suas projeções, tá tudo bem. Então, não vá lutar contra isso, mas converse com o mundo para você negociar isso com as pessoas. Ó, quando eu fizer isso, então eu espero que você reaja dessa forma. Ó, que bacana, entendi. É assim que você gosta que eu reaja? Então quando eu aparecer desse jeito, você me elogia. Eu gosto de elogios, né? Não sei se da onde vem isso, mas para mim é importante. Eu gosto, então você pode me elogiar. Então você faz alguma coisa e a pessoa, ó, quando eu arrumar a casa, perceba, fica mais atento com isso. Para mim é importante. E por aí vai. Aí cada um dentro da sua realidade. Mas não tenha medo de desejar, projetar, ter expectativas boas e grandes em relação às coisas. Isso é bom, gente. Não tenha medo disso, não. Obviamente, você tem que conversar com as pessoas, negociar, deixar tudo bem arrumadinho, conversadinho, para que, quando você reagir, isso aconteça. E peça para as pessoas falarem para você também. Aí você vai começar a perceber que reagir diante da expectativa dos outros também não é simples. Exige atenção, diálogo, conversa, calma, excelente ouvido para ouvir mesmo. Ah, então tá, então você gosta de ser tratado assim. Pode ter certeza que isso daí vai ajudar e muito no seu dia a dia com as suas relações. O último ponto, então, é uma fusão entre esses dois que eu falei agora. Isso se traduz de uma forma muito direta. Errar é normal. Não tem problema num relacionamento. E em relação à ansiedade, essas duas coisas, gente, não existe ser humano que consegue normalizar e fazer a coisa fluir sem atrito, sem confusão, sem arrependimento. Isso faz parte da vida de qualquer pessoa. Então, se acalma. Tá tudo bem. Você tentar, errar, se frustrar. Ok, vou tentar de novo. Vai de novo, se frustra de novo, cai de novo, volta. Por quê? Porque não tem ninguém anotando em lugar nenhum do planeta nem do universo o que você está fazendo. Então o que você precisa fazer é você, pessoalmente, ter uma ótima ética, ter um bom mestre, aprender coisas sensacionais, ter uma filosofia profunda de respeito a você, de respeito às outras pessoas, se basear nisso na hora de tomar as ações. E não é porque você está certo que as coisas vão dar certo. Esse é o ponto. Então quando as coisas dão errado, não é porque você está errado. Mesmo pessoas fazendo as coisas de forma perfeitinha, tudo ajustado, existe um risco das coisas darem errado, do relacionamento se frustrar, da pessoa não gostar mais de você deslizar e errar novamente. Por quê? Porque assim é a vida. Então essa percepção mais natural, com menos medo, com menos fantasmas na sua cabeça sobre o que pode dar certo e o que pode dar errado. Então tem dezenas de estudiosos e, como vocês sabem, no doutorado que eu fiz ligando felicidade com o bem-estar do dia a dia das pessoas aqui no Japão, o meu estudo foi isso. O que é felicidade? Não é
sentimento, plenitude o tempo todo. A verdadeira felicidade, aquela profunda mesmo, é uma forte vitalidade que faz você se equilibrar e você surfar diante das coisas boas e ruins. Então, quando as coisas são boas, você comemora, mas você não erra. E quando as coisas estão ruins, você entende, analisa, reage, pulso firme para resolver, mas sem desespero. Então esse vai e vem emocional não é ele que tem que te definir. O que te define? As coisas mais importantes que você quer, deseja, sonha, as suas ânsias, as suas vontades, seus desejos. Isso é seu, isso é você. Na tentativa de fazer isso daí ser imposto para o mundo, jogar para o mundo, experimentar, estar no mundo e fazer as coisas acontecerem, todo dia você vai ter momentos de frustração. O que é a frustração? Quando aquilo que você projetou, calculou, pensou, fez tudo direitinho, deu errado. Nossa, perdi. Eu achei que ia ter uma reação assim do mundo e o mundo brigou comigo. As pessoas ficaram chateadas e deu errado. Então não vendi o que eu queria. Aquela pessoa não me ama do jeito que eu quero. Pancada do dia a dia. Tá tudo certo. Pega isso e saiba que um adulto funcional, bem equilibrado emocionalmente, ele vai lidar de uma forma natural, mesmo que ele esteja sofrendo. E não quer dizer que para se frustrar e rir. Frustra, chora, não tem problema, abraça a pessoa que você ama, começa de novo e vai. Esse enfrentamento da realidade de uma forma saudável, entendendo até, o Renato fala muito isso na mentoria, sobre as tragédias da vida, isso faz parte. A felicidade não é você eliminar isso. A felicidade é você ter força o suficiente para você experimentar, tentar, continuar, e quando você cair, você ter energia para não entrar em desespero, para simplesmente recomeçar. Ah, mas por que para mim as coisas não são fluidas e fáceis como parece que é para muita gente? É porque para muita gente só parece que é. Não é. As pessoas que avançam, que talvez demonstrem que tem um pouco mais de vitórias na vida, é porque elas têm essa habilidade de recuar, cair, se deixar cair, levantar de novo, enfrentar de novo, e tá tudo certo. É essa maior habilidade que une tudo isso. Seja no relacionamento, seja em relação às coisas internas que você deseja pro mundo. Tudo isso, esses 3 pontos, a gente analisa com muito carinho e o tempo todo dentro da nossa mentoria. Então, vem para a mentoria também, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, que, como eu disse, foi feito com base nessas conversas que a gente teve nas últimas 2 semanas com os nossos alunos e alunas incríveis que estão fazendo a mentoria com a gente. Um abraço, muito obrigado!